Pessoal, estamos aqui para a gravação da aula 6. Agora nós vamos falar de um assunto que ou estava envolvido, né, na questão número 6 da prova na área, né, de linguagens, códigos e suas tecnologias, que é a locução adverbial. O que seria uma locução adverbial? A locução adverbial, em geral, um conjuntinho de palavras, constituídas de duas ou mais palavras, que se iniciam, né, por uma preposição. Importante dizer que as locuções adverbiais, elas vão funcionar como advérbios, ok? E aí você precisa visitar o conceito de advérbio. O que é um advérbio? Então, é importante você pensar que o advérbio é a palavra que modifica, intensifica, circunstancia um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, é importante que quando vocês acessam uma questão para estudar para o Enem, vocês revisitem conceitos gramaticais. Vejam aqui, então, que nós temos uma locução adverbial inicial, formada pela preposição com, pelo substantivo certeza, que resulta em com certeza. No segundo exemplo, nós temos a preposição em, mais o adjetivo breve, e teremos aí o em breve. Enquanto no primeiro momento nós teríamos aí uma locução adverbial de afirmação, no segundo momento nós temos aí, em breve, uma locução adverbial de tempo, né? Logo em seguida, esse breve aí. E o outro caso, nós temos o por ali, que é formado pela preposição por, pelo advérbio ali, né, um advérbio de lugar, e nós teremos, então, a locução verbal, adverbial, corrigindo, por ali, ok? No outro slide, nós vamos verificar, deixa eu só passar aqui. No outro slide, nós temos, então, agora, as locuções adverbiais em uso numa sentença, num raciocínio. Vejam aqui, marcadas, inclusive, em negrito, e, além disso, por uma outra marca, né, com uma estrelinha. Diz, olha, o livro está à esquerda do computador. Vejam aqui que a preposição em, mais o substantivo esquerda, deu à esquerda, indicando aí uma locução adverbial de lugar. Nesse outro exemplo, nós temos todos, observe que está entre vírgula, isso fica bem interessante, inclusive, é o uso da vírgula para marcar locução adverbial. Em silêncio, seguir um funeral. Temos uma ideia modal aqui, né? Então, uma locução adverbial de modo. No terceiro exemplo, minha vizinhança poderá contar de modo algum com minha preocupação no arraial. Vejam que aqui a gente tem um de modo algum, dando uma ideia, inclusive, de não, né? Minha vizinhança não poderá contar. Teve uma pequena inversão aqui, mas a gente percebe que dá ideia de não, né? Então, logo, poderíamos dizer que é uma locução adverbial de negação, com minha participação no arraial. Estudantes do IFRO entraram por ali, vou corrigir aqui, né? Entraram por ali. Vejam que nós temos o por ali, indicando uma ideia de lugar, né? Lugar de acesso ao IFRO, a um determinado espaço do IFRO. E o último exemplo, nós temos o com certeza, né? Formado pela preposição com, mais o substantivo certeza,
bons estudantes serão bem-sucedidos nos estudos. Então, temos nesses exemplos, primeiramente, uma ideia de lugar, uma ideia de modo, uma ideia de negação, novamente uma ideia de lugar, e aqui uma ideia de afirmação. Espero que vocês estejam entendendo. Agora, vamos ver aqui uma situação que já aparecem, não é? As expressões em textos de diálogos, é uma tirinha bem interessante, retirada aqui de uma prova de concurso de assistente administrativo, para que vocês vejam como sempre aparecem as locuções em provas, seja de concurso público, seja do Enem. No Enem, ela tem a presença da gramática aparece um pouquinho mais, eu poderia dizer, um pouquinho mais discreta, né? Porque a prioridade do Enem são as interpretações de textos, as habilidades de leitura. A gramática, geralmente, ela parece mais discreta. Então, vejamos aqui. Você vai beber ou simplesmente derrubá-lo de propósito. Veja que nós temos aqui uma preposição, né, seguida da palavra propósito, já indicando uma locução. Um copo de água, por favor. Olha o que eles pedem aqui. Por favor, é uma locução adverbial? Veja bem, né, que ele coloca que é uma locução adverbial, por favor, né, como quem dissesse uma é uma locução, como é que eu posso dizer aqui? Que indica um modo bem educado, né? Simplesmente pertence à classe dos advérbios, claro, inclusive uma ideia modal. Não é uma locução, mas é um advérbio. Há um erro ortográfico na transcrição da fala do gato. Há um erro ortográfico na transcrição da fala do gato. Ó, um copo de água, por favor. Onde que está aqui o erro, né? Na palavra água que está com inicial maiúsculo, sem nenhuma necessidade. Agora, eu gostaria de falar para vocês sobre essa questão de erro ortográfico. Vocês sabem que a palavra ortográfica significa correta grafia. E quando vamos usar um erro ortográfico, aparentemente fica desconexo o sentido. Então, seria melhor erro gráfico, certo? A expressão de propósito corresponde um adjetivo. A expressão de propósito significa propositadamente, tá certo? Então, nesse caso, ela corresponde aí a um advérbio e não a um adjetivo. Palavras terminadas em mente, de modo comum, elas são advérbios. Claro que não é uma regra geral, há exceções. Você é o único pronome presente na resposta do homem. Você é um pronome, certo? Mas nós temos o lo, que é um outro pronome. O primeiro pronome, vocês, é um pronome de tratamento, mas hoje a gramática já utiliza como pronome pessoal, é do caso reto, ou seja, um pronome sujeito, e o derrubá-lo é um pronome complemento. Então, seriam dois, por isso que ela está errada, ok? É isso por hoje, vamos para a aula 7. Muito obrigada a todos e bons estudos.